São seres realizados, humanamente realizados, os que vão por esta via, os que vão por esta opção. Neste século XXI, olhamos este nosso planeta e temos de reconhecer com dor que nem as igrejas que se reclamam, ainda que contêm, digamos que são as portadoras deste Evangelho de Mateus, como dos outros, que conservam, que têm estas narrativas, que fazem delas até ponto de partida para as suas liturgias nos templos e nos altares, que é uma contradição, porque estas palavras são todas anti-templo e anti-altar. O Espírito, o sopro que passa nestas palavras, que vai nestas palavras, é todo anti-templo e anti-altar, é todo anti-poder religioso, é todo anti-religião. Nesse sentido original, ou sentido da palavra, etimológico da palavra, religação. Religação, mas religação de interesses, religação de egoísmos, religação corporativa, religação para que tudo nos corra bem, para que as nossas vidas sejam um sucesso, os nossos filhos e as nossas filhas triunfem, vençam, passem por cima, nem que seja por cima dos outros. Religação. Isso faz a religião, a religação. Porque é a religação, antes de mais, ao Deus ídolo. E depois, materializado na religação a algum dos três poderes, para fazer parte de algum desses três poderes, que estão todos ao serviço do Deus ídolo. E portanto que subam, façam carreira, que sejam escolhidos, selecionados para ir servir algum dos poderes ao serviço do Deus ídolo. E isto é religação, uma religação perversa, uma religação mentirosa, uma religação de privilégio, uma religação de poder, portanto uma religação de assassínio, descriadora do que há de humano nos seres humanos que vão por ela. Por isso, nestas palavras de Jesus, elas levam, transportam consigo, levam consigo este sopro maiêutico de Jesus, que é todo ele anti-idolatria, é todo ele anti-religação ao Deus ídolo e aos seus poderes e aos privilégios. É todo anti-templo e anti-altar, anti-poder religioso. Religioso e poder religioso. Portanto, é uma contradição que as igrejas, nas suas liturgias, realizadas nos templos e nos altares, ainda leiam estes extratos destes textos, destes evangelhos, ao longo de cada 3 anos, e ao fim de cada 3 anos voltam ao princípio, tornam a ler os mesmos por outros 3 anos, os mesmos extratos. É uma contradição, mas é o que se tem, e é uma contradição precisamente porque elas são igrejas do religioso, são igrejas de poder religioso, são igrejas de hierarquia, poder sagrado, são igrejas da lei canónica, do direito canónico, e por isso são o oposto de Jesus. Podem ser igrejas do mítico Cristo vencedor, triunfador, esmagador, mas não são igrejas de Jesus, não são igrejas de Jesus, não estão ao serviço do reino, reinado de Deus Criador, nosso Abba, estão ao serviço
em última instância, do Deus ídolo, que é servido e que bem é servido e que tão eficazmente é servido, e hoje de forma global e científica, naqueles três poderes. Qual deles? O mais perverso, o religioso, eclesiástico, o político, o poder político, que é a morte da política, a negação da política, o poder político e o poder económico, financeiro, hoje, global. Temos aqui, então, as primeiras palavras com que abre esta Constituição e na versão do Evangelho de Mateus. A versão de Lucas é um bocadinho diferente, dirá apenas assim, na tradução que estou a seguir: felizes vós, os pobres. Os pobres. Claro, não é os pobres que o sistema do Deus ídolo, dos três poderes, produz, fabrica. Isso seria uma blasfémia. Chamar felizes às vítimas, aos desgraçados, aos que foram condenados à mais abjeta humilhação. Não, é os pobres por opção. Os pobres que escolheram, que decidiram ser por toda a vida. Assim, neste estilo de tanta simplicidade, de tanta comunhão, de tanta relação, não de religação, de relação sororal, fraterna, companheira, dos que comem e das que comem do mesmo pão. Companheira, companheiro é o que quer dizer. Os que comem, as que comem do mesmo pão, que partilham a mesma mesa. Pobres nesse sentido, dos que têm o indispensável, o minimamente indispensável para subsistir cada dia. De resto, despejados de tudo mais. Diz felizes, portanto, realizados, vós, os pobres, porque está também a dirigir-se aos discípulos. E aqui até nem é, o cenário não é o monte. Aqui o cenário é o plano, a planície. Em Lucas, o cenário escolhido para apresentar um sumário muito reduzido desta constituição do reino, reinado de Deus Criador, nosso Abá, que podemos ver já realizado historicamente em Jesus, esse reino, reinado de Deus, é apresentado num cenário de planície, em que Jesus está ao mesmo nível dos demais. E está no mesmo nível, digamos, do reinado do Deus ídolo. Mas para o subverter por dentro, para o derrubar, para o fazer implodir desde dentro, está no mesmo nível. Indica mais aquela disponibilidade da igualdade, da simplicidade e até da intervenção mais direta, mais imediata na subversão deste reinado dos três poderes, que são a grande opressão dos povos. Diz, portanto, basta-lhe dizer os pobres, e depois, exatamente como Mateus acrescenta, porque é vosso o reino de Deus. Já prosseguiremos.